Pessoal, o churn, também conhecido como churn rate, essa aula faz parte tanto da aula de Customer Success completo, como de uma aula exclusiva que eu fiz só para o churn. Tem alguns alunos meus interessados em estudar só o churn primeiro, para depois ir para o curso completo de Customer Success. Então eu extraí essa aula, uma das aulas do Customer Success, que é o churn, e estou criando essa aula aqui para vocês, tá? Aqui tem os meus contatos, meu WhatsApp, tá? Então essa planilha aqui faz parte do curso completo de Customer Success e faz parte desse curso aqui. Então, churn, o que é o churn? Se você não conhece, está tendo primeiro contato agora. Ele é a evasão dos clientes. Então, ao invés de você perguntar assim, quantos clientes nós perdemos esse mês, você pode perguntar qual é o nosso churn desse mês. Qual é o churn anual? Então, é uma expressão que significa perda, e o churn é muito importante, né? Porque dentro de um dos estudos de Customer Success, que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, você não pode ter churn muito cedo. Então, se você é uma empresa de software, se você tem SaaS, então você tem um estudo que tem que fazer com você mesmo pode fazer. Tipo assim, os clientes têm que ficar no mínimo 4 meses comigo para pagar o CAC, o custo de aquisição. Então, o churn é extremamente importante, não só para a saúde financeira da empresa, como para o contexto geral de continuidade e crescimento, ok? Então, vamos lá. Primeiro cálculo, a coisa mais simples do que é o churn. Olhando aqui, vocês vão ver que é bem simples, o cálculo é tranquilo. Imagina só o seguinte, outra coisa, o churn de quantidade, que é o que nós estamos vendo aqui, você também vai ouvir por aí como logo churn, tá? Então imagina aqui, que em dezembro de um ano qualquer eu tenho 500 clientes ativos e eu perdi 13 dentro do mês de janeiro. Simples, né? 31 de dezembro eu tinha 500 clientes, durante janeiro saíram 13. Eu divido 13 por 500, multiplico por 100, 2,6. Então eu estou dizendo que o meu churn de janeiro é 2,6. Então se alguém me perguntasse para você, qual foi o percentual de perda dos nossos clientes por quantidade? Foi 2,6. Ou qual foi o churn da nossa empresa de janeiro? 2,6. O ideal é que o seu churn rate fique numa média de meio, não passe 7% do ano. Quer dizer, o ideal é que você não ultrapasse esse número, tá? Claro que isso varia de empresa para empresa, mas eu estou dando uma média aqui para vocês. Um outro estudo que na planilha, que logo nós vamos entrar, é o CRR, que é taxa de retenção de clientes, CRR. Aqui tem toda uma explicação, porque você vai achar na internet, em livros, toda essa formulação de cálculo, mas eu tenho uma maneira bem mais simples aqui de explicar para você o que é essa retenção de clientes. Olha, vejam aqui. Imagina que você tem 200 mil reais de receita, ok? Então, se pegar toda a receita sua, de contratos por assinatura, ou de venda de clientes, não importa, ou de serviço, a sua receita é 200 mil reais. E você teve uma entrada de 20 mil reais, e você teve uma entrada de 20 mil reais de receita no mês seguinte, por exemplo, e você teve 10 mil reais de churn, de perda. Então vamos lá, 200 mil mais 20 menos 10 dá um saldo de 210, cálculo matemático. Se eu pegar 210, que é o saldo final, e tirar as entradas, vai me sobrar 190. Se eu pegar 190 e dividir por 200, eu tenho 95%. Então, nesse cálculo mais fácil, mais simples de entender, o meu CRR é 95%. Quer dizer, minha taxa de retenção de clientes está em 95%. E olha só que gozado, eu não perdi 10. Se eu dividir por 200 mil, que é o meu saldo inicial que eu tinha de receita, dá 5%. Se eu tirar de 100%, dá um 95%. Então, só para você entender, para ficar um pouco mais claro para você o que é a taxa de retenção. Quer dizer, você pega a perda que você teve, o churn, aqui no caso é um churn de 5%, né, um churn de valor, porque aqui não está fazendo quantidade. Você pega 100%, tira e você diz que 95% é essa taxa de retenção. Beleza? Isso é o churn. Agora nós vamos para a planilha completa. Se você está vendo pelo celular, vai ser difícil você acompanhar, são muitos cálculos. Então eu aconselho você a ir para o computador, inclusive pegar um caderno, fazer anotações, etc. Tá bom? Bom, vamos lá. Vou explicar aqui para vocês que
Nós temos aqui um estudo de janeiro a dezembro com total. Nós temos aqui ó, a quantidade de clientes, linha 2 é a quantidade de clientes. Então você veja que aqui é o saldo inicial, 31 de dezembro do ano passado, ou do ano anterior do estudo. Então eu tenho 250 clientes. Esses 250 clientes me rendem 92.500 de receita. Qual é a média? 370, dividido um por outro, certo? Então essa é a minha situação atual. Novos clientes. Tem mês a mês aqui, quantidade, dá 41 clientes, ó. E o total de MRR, que MRR nada mais é do que a mensalidade que eles pagam. Esse aqui é o valor da mensalidade, 17 mil reais. Olha a média, 415. Já dá para notar aqui que a média é superior à média que eu tinha, ó. Significa que a minha entrada foi boa, né? A área comercial ou a área de CS, de Custom Success, trabalhou legal. E o churn, que é a perda? Eu tenho aqui, ó, perda em quantidade, que dá 22. Então, ou seja, entraram 41 e saíram 22. Beleza? Total de MRR da perda, ó, 388. Note que 415,12, a média que entrou é maior do que o 370 e o 388,64 é maior que o 370, tá? Então, mas de qualquer maneira a entrada aqui está superior, beleza? E aqui é cálculo matemático. Entrada, saldo inicial mais entrada menos saída, eu chego aqui no saldo final. Então, olha, de 250 clientes que eu tinha, eu terminei com 269. Então aumentou, 19 clientes, certo? Considerando a entrada e a saída. Então tá aqui, eu posso ver por aqui, ó, 250 mais 41 menos 22 dá 269. Então beleza. Então esse aqui é o cenário que agora nós vamos montar. Você pode montar aí a sua empresa ou no seu cliente, se você é um consultor. Você pode levantar esses dados aqui, ok? Montar essa planilha. Vamos lá. Primeiro estudo, aumento média da receita. Não era 370, ó, 370 e foi para quanto? 375, ó. Então aumentou 1,45. Aqui é um cálculo matemático, né? Esse dividido por esse aumentou 1,45. Aumento do MRR, da receita recorrente, era 92.500, foi para 100.970. 92.500 foi para 100.970, 9,16. Então aqui você já vê uma coisa interessante, né? Ó, a média aumentou em 45, mas o MRR aumentou 9,16%. Então teve um aumento maior, superior. Aumento da quantidade de cliente líquido, 250, está aqui, saldo inicial 250. Foi para 269, que está aqui, 7,6%. Então eu tive um aumento líquido de cliente de 7,6%. Churn de quantidade ou logo churn. Qual é o meu churn? Vamos lá. 250. Não tinha 250, ó? Quantos saíram? Não saíram 22? 22? Tá aqui, ó. 22. Saíram 22. Então o meu churn, aqui já tem o primeiro churn. O meu churn de quantidade é 8,8%. Beleza? Vamos lá. O que é o churn involuntário? O churn involuntário, tá aqui, tá vendo os dois asteriscos aqui? Dois asteriscos. Vamos imaginar que do churn de 22 clientes acima, tá aqui, 10 deles, que corresponde a 4%, foi devido a problemas com o cartão de crédito, ó. Problemas com o cartão de crédito. Então desses 22 clientes que houve de perda, cadê o churn? 10, dos 22, 10 é porque o cartão venceu, eu não controlei direito a plataforma, eu tive algum problema com o meu cliente, algum cancelamento. Então, dos 10, 22 é o churn involuntário, que é 4%. Então, o 8,8% que é o churn total de quantidade dele, 4% foi involuntário, tá? E o churn cedo demais, early churn. O early churn, eu tive 5. Olha os 3 asteriscos aqui, tá aqui. Opa, depois eu corrijo aqui. Vamos imaginar que o churn de 22 clientes acima, 5 deles, 2%, cancelaram muito cedo. Antes dos 2, 3, 4 meses. Aí você vai determinar baseado no CAC, no custo de aquisição. Você fala assim, ó, o cliente não pode cancelar menos que 3, 4 meses. Então, dos 22 clientes que está aqui, que cancelaram,
10 foi problema de cartão, então isso é muito sério, eu preciso resolver. E 5, quer dizer 15, foi cedo demais. 5, né, foram cedo demais, tá? Então note que você pode abrir sua perda de quantidade, seu churn de quantidade, se você puder. Claro que se você não tiver nada e quiser fazer no início uma coisa só, começando aos poucos, mas é importante você ter essa métrica do churn involuntário e do churn cedo demais, tá? O churn de valor, Gross Revenue Churn, eu tinha 92.500, não tinha? Tá aqui, ó, 92.500. Eu tive 8.550, tá aqui ele, ó, 8.550, é 9,2. Então 9,2 é o meu churn de valor, ok? Churn negativo, vamos ver se vocês entendem direito esse churn negativo, tá? Churn negativo, desculpa, voltei. Ó, churn negativo, 250 para 269, tá vendo aqui, ó, 250 para 269, aqui tá me dando menos 19%, aliás, desculpa, menos 19, que dá 7,6%, então meu churn negativo é 7,6%, isso aqui é um pouco confuso, presta um pouco atenção aí. Para eu explicar melhor o que é esse churn negativo, você começa a pensar o seguinte, ó, 41, tá vendo 41? Não são clientes novos? Eu divido por 250 e falo 16,4%. Então, os clientes novos, 41 que entraram no ano, dividido por 250, que é o que eu tinha, deu 16,4%. E os 22 que saíram, dividido pelo mesmo 250, dá 8,8%. Eu divido esse por esse, dá 7,6% negativo. Olha o churn negativo aqui. Churn negativo. E quanto maior o churn negativo, é melhor. Tá? Aí você vai falar assim, nossa, continua confuso. Eu fiz essas 4 linhas aqui embaixo, ó, para você entender um pouco o churn negativo. Vamos imaginar que essa linha 31 aqui, primeiro estudo aqui, ó, eu tenho todos eles, eu tenho 250 de entrada, beleza? Agora aqui não foi para 291, o que é o 291? Ó, 291 é 269 mais 22. Então, ou seja, eu tiro a perda 269 mais 22, que dá 291, tá? Que dá menos 41, a diferença aqui. Na hora que eu divido, dá 16,4. Vocês estão vendo como bate com esse aqui, ó, 16,4? Que é o churn de entrada de cliente. Aí você fala, continua confuso, eu continuo entendendo. Agora você vai entender, ó. Vamos imaginar o seguinte, ó, quanto mais negativo, melhor. Vamos imaginar 50% de aumento de clientes, tá? Eu não tinha 250? Metade de 250, 125. 250 mais 125, 375. Dá 125. Quando eu divido, dá menos 50, ó. Aumentou 50%. E se eu dobrar o cliente, ó? E se eu tivesse 500 clientes? Se eu tivesse 250 de entrada, então eu tenho 250 clientes, saldo inicial, e durante o ano entraram mais 250, então eu tenho 500 clientes. A hora que eu pego 250 e divido, dá 100%, tá vendo? Então vocês viram que quanto mais negativo é melhor, significa que mais clientes estão entrando. Olha um outro exemplo aqui. Se eu subir um pouquinho acima do dobro de clientes, ó, era 250 aqui, 250, aqui eu pus 260 clientes que aumentaram. Então 250 mais 260, 510. Olha o churn negativo, 104. Então quanto mais negativo ele for, melhor. Então pessoal, isso aqui dá para você pegar os dados aqui da sua empresa. No curso, tanto de Customer Success tem essa planilha aqui, como num curso especial que eu abri só de churn, também tem essa planilha. Eu vou dar a próxima aula, não deixa de assistir, que eu vou dar algumas dicas se um cliente cancelar com você. Aí já é mais a área comercial, seria mais de bônus. No meu curso lá de CS tem bastante bônus lá, mas aqui eu vou colocar um bônus também. Um cliente cancelou com você, e aí, o que você faz? Beleza? Então vejo você na próxima aula, um forte abraço.